Salve, prof de idiomas! Bem-vindo ao seu canal, o canal para quem vive de idiomas, feito com todo o carinho para você que dá aula do idioma, seja ele qual for, e que está a fim de virar uma marca de referência de qualidade nos resultados dos seus alunos. Essa é a segunda parte da aula que a gente está falando sobre o Neuro Language Coaching, ou seja, o coaching e o cérebro. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho do que é esse Neuro Language Coaching e a gente vai entender como o cérebro aprende as informações e como a gente pode utilizar gatilhos mentais para chegar num resultado de qualidade com os nossos alunos. E detalhe, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, assina o sininho, porque assim você recebe sempre as novidades daquilo que a gente está programando para você que quer aprimorar a sua técnica de dar aula. Bora lá para a aula de hoje? Ok, bora lá então. Aula número 2. Vamos falar da conexão entre coaching e neurociência e de como nosso cérebro aprende. Então, alguns fatos sobre o cérebro para começar. Alguns cientistas dizem que 1/3 do cérebro é genético, já bem construído, mas 2/3 é você quem cria. Lembra quando a gente aprendia na escola que a gente nasce com números de neurônios e não cria mais nenhum e vai só morrendo ao longo da nossa vida? Pois é, hoje já se sabe que não é assim não. Na verdade, a neurogênese, que é a criação de novos neurônios, acontece até o último dia da nossa vida. E a neuroplasticidade modifica as funções de alguns neurônios para que a gente possa aprender melhor algumas coisas e se adaptar a tudo que está acontecendo no meio ambiente. Então, nosso cérebro não só cria novos neurônios, como ele se molda ao longo da nossa vida, de acordo com aquilo que a gente está vivendo e onde nós estamos. Essa frase do Mark Twain é uma frase que eu gosto muito, né? Eu nunca deixei que o aprendizado da minha escola interferisse com a minha educação. Então, a educação, aquilo que a gente realmente aprende, vai além do que é ensinado e empurrado para a gente. E a gente, como professor de idiomas, a gente tem que ter isso muito em mente na hora de fazer com que o nosso aluno caminhe no aprendizado. Não há dois cérebros iguais. O seu e o meu são diferentes. Então, a gente pode passar a mesma situação durante o mesmo tempo, no mesmo ambiente controlado, que as nossas reações, emoções e respostas vão ser diferentes, porque somos pessoas diferentes e os cérebros são diferentes, tanto fisicamente como nas reações. Então, o Neuro Language Coach, certo? Que é o profissional que usa o coaching aliado à neurociência, ele tem consciência de como o cérebro funciona. Ele tem consciência de como ele aprende. Ele tem consciência de como os gatilhos funcionam nele, ativando os neurotransmissores e também interferindo nas ondas cerebrais. E é essa consciência que capacita ele a fazer a leitura do aluno e fazer com que o aluno caminhe em direção a um cérebro calmo para aprender melhor. Começa conosco. E então a gente pode empoderar os nossos aprendizes. Faça o experimento da respiração. Você vai ver que você se acalma tremendamente. Inspire contando até 7. Segure contando até 4. Expire contando até 8. Expira sempre mais do que inspira. Você vai ver como você se acalma, e o seu aluno também, na hora de aprender uma coisa quando a gente está mais estressado, mais nervoso. Inspirando pelo nariz, né? Inspira, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura, 2, 3, 4. Expira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não precisa ser segundos, não. Pode ser nessa frequência. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca, fazendo o som de ou tanto faz. Isso faz com que o nosso cérebro diminua as ondas cerebrais e se acalme. Também interrompa a produção de cortisol, que é o neurotransmissor do estresse, que bloqueia os sentidos e atrapalha a aprendizagem. Então, quando você é consciente disso, de respiração, de outros gatilhos para produzir dopamina, serotonina, endorfina, enfim, ocitocina, você consegue fazer isso de forma consciente e proposital. Primeiro com você. Então, você se transforma. É muito interessante como o Neuro Language Coaching transforma a gente. E aí a gente consegue ajudar a transformar os nossos alunos. É realmente fantástico. Eu experimentei isso, trabalho com isso há 5 anos, represento o curso aqui no Brasil e eu posso garantir para você que funciona de verdade. Então, nosso maravilhoso cérebro, 100 bilhões de células nervosas, formando algo em torno de 1 trilhão a 1 quadrilhão de conexões. Existe a neuroplasticidade, como eu falei, capacidade de moldar o nosso cérebro e refazer essas conexões. Então, a capacidade mental pode melhorar a qualidade, mas a chave é o estímulo.
Existe a neurogênese, tá? O nascimento de novos neurônios, e as constantes descobertas sobre o nosso cérebro fazem com que a gente consiga especificar cada vez mais o aprendizado. Essa mulher que você está vendo é a Rachel Palin, a criadora do Neuro Language Coach, e o Thomas Feiner, que é um pesquisador de como o cérebro aprende. Ele criou essa máquina que está na cabeça da Rachel, que faz a leitura das ondas cerebrais enquanto a pessoa aprende. E dessa forma consegue manter o estado perfeito da aprendizagem ao longo de toda a aula. A Rachel pesquisou, fez um teste com ele, ele é palestrante das Neuro Language Coaching Conferences, nas conferências ao redor do mundo, então a gente pode dizer através desses estudos que tudo isso é real. Não é balela não, é ciência aplicada ao aprendizado. Então, olha esse vídeo mostrando ao vivo as conexões neuronais acontecendo num cérebro. Isso aqui é uma ressonância magnética de um cérebro em pleno funcionamento. Essas luzes que vocês estão vendo são as conexões neuronais acontecendo. É o que a gente fala no Neuro Language Coaching, what fires together, wires together. Aquilo que pega fogo junto, cria uma conexão junto. Olha o fluxo das informações acontecendo, olha como o cérebro está iluminado das conexões neuronais enquanto o cérebro aprende alguma coisa. Isso aqui é o que acontece dentro do cérebro do seu aluno enquanto ele aprende. Quais são os 7 princípios da neurociência que dão suporte ao Neuro Language Coaching? Número 1, se empenhando por um constante estado de calma no cérebro. Então, o coach, Neuro Language Coach, ele vai se empenhar para manter o cérebro do seu aluno sempre no estado de calma. Aquela respiração que ensinei é uma dica que você pode utilizar. Número 2, lembrando ele do que ele já conquistou. Número 3, lembrando ele do que ele quer conquistar ao aprender o idioma. Tudo isso ajuda a manter esse estado de calma. São só algumas dicas que você pode aplicar nas suas falas que você vai ver como o seu aluno muda. Motivação é a chave. Existem técnicas que a gente aplica para descobrir a real motivação. Lembra da outra aula que eu falei daquele meu aluno que achava que queria aprender inglês para poder assistir filme com legenda e depois nós descobrimos que, na verdade, ele queria superar o irmão? Pois é, eu utilizei essas técnicas e esses modelos de coaching para descobrir. Você também pode. Compreendendo a atenção. A atenção, ela varia de pessoa para pessoa. Quando você entende como a atenção funciona e consegue fazer a leitura no seu aluno, você consegue ver se está funcionando ou não. Exemplo, eu tenho um tempo limite de atenção de 20 minutos. Isso é pessoal meu. Tem gente que tem uma coisa muito mais longa. A cada 20 minutos eu tenho que parar, levantar, me movimentar e então continuar. Porque a minha mente, ela vaga muito rapidamente. Então, como é o seu aluno? Às vezes tem alguns que conseguem durante 5 minutos. A cada 5 minutos, você tem que desviar a atenção dele para algo rapidamente e voltar. Você não pode fazer um intervalo de 5 minutos a cada 5 minutos, na verdade, senão a aula não rende. Mas você consegue fazer um estímulo para tirar a atenção dele e depois voltar. Mostrar um clipe, mostrar uma parte de uma música, você trazer uma foto, fazer ele falar alguma coisa diferente e volta para o assunto. Essa é mais uma dica. Se empenhando pelo estado perfeito de aprendizagem, que tem a ver com a calma e tem a ver com como o cérebro funciona. A gente vai falar uma aula inteira só sobre o estado perfeito de aprendizagem, que é a próxima. Dividindo. Você tem que... Você tem não. Aprenda a dividir o que você vai ensinar em partes menores. Imagina que você está dando um pernil para o seu aluno. Ele não vai conseguir engolir tudo de uma vez. Ele vai ter que cortar os pedaços e, ao comer, cortar em pedacinhos pequenos para caber na boca e mastigar. É a mesma coisa com o idioma. Você tem que aprender a cortar do tamanho que ele consegue digerir. E o tamanho que a gente consegue digerir também varia de aluno para aluno, certo? Então, você saber fazer essa leitura facilita com que você divida do tamanho que ele consegue dar conta. Então, se você vai ensinar um ponto, você percebe que ele põe muito esforço e evolui devagar, você precisa dividir mais um pouco e dar um pedaço menor para ele, certo? E ele aprende aquilo, ele pratica, né? Na verdade, ele aprende porque ele pesquisou, aí ele pratica, e aí ele consegue produzir, e aí você vê que ele se torna, inclusive, mais feliz, né? E mais engajado, porque ele percebe que ele consegue. Constante provocação e conexão com o idioma nativo, de uma forma objetiva. Existe esse paralelo e ele é saudável. Há momentos em que você fazer o paralelo com o idioma nativo da pessoa, quando existe esse paralelo,
facilita a compreensão. Um vocabulário, por exemplo, um vocabulário muito abstrato ou muito concreto, você pode traduzir diretamente. Ou um tempo verbal, mostrar como é em português, porque o aluno, assim, ele vai compreender melhor. Quando faz sentido para o cérebro, a gente também aprende melhor. Então, essa história de que é impossível falar o português durante a aula é a história do passado. Já se sabe que não é mais assim. E a habilidade de explicar o que está acontecendo no cérebro. Mais uma vez, você tendo esse conhecimento, você consegue ler no seu aluno. E quando ele apresenta uma dificuldade, porque eu não consigo fazer isso dessa forma, você vai ter a capacidade de explicar, olha, é que no seu cérebro está acontecendo isso. Então vamos fazer tal coisa, porque vai ativar o seu cérebro dessa outra forma, e assim você vai aprender. E aí ele vai ver o resultado e vai confiar que você sabe o caminho para ele aprender melhor. Pois é, então agora, deixa eu voltar aqui. A gente chegou no final da aula de hoje, falando sobre o nosso cérebro. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o estado perfeito de aprendizagem, o estado de calma do nosso cérebro, com mais algumas dicas preciosas para você aplicar. Espero que você tenha gostado. Comenta, indica, faz pergunta. Estamos aqui para conversar e caminharmos juntos nessa parte de aprendizagem e de metodologias. Um abraço.